Vou saudar aqui do outro lado da tela para conversar com a gente o professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Elídio Marques. Professor Elídio Marques, bom dia. Bom dia, satisfação estar contigo e com vocês mais uma vez. Eu que agradeço muito a tua presença aqui. Obrigado por você se dispor a fazer esse papo com a gente nessa segunda-feira, abrindo aqui a semana no Faixa Livre, Elídio, para tratar de um tema que foi muito repercutido ao longo dos últimos dias. Havia muita expectativa em torno desse encontro que aconteceu na última sexta-feira entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, presidente da Rússia, numa base militar lá no Alasca, nos Estados Unidos. Uma reunião que já pode ser considerada histórica, porque há 10 anos o Vladimir Putin não pisava em território estadunidense, foi anunciada como um passo fundamental rumo à paz no conflito que a gente tem lá na Ucrânia, que foi, inclusive, o principal tema abordado nesse encontro. No entanto, não se chegou aí a um acordo de cessar-fogo ou um consenso em relação a todos os itens que estavam na pauta dessa reunião, uma reunião que durou quase 3 horas entre eles. O encontro, aliás, teve o Donald Trump tratando Putin com bastante deferência, muito diferente do que a gente vinha observando ao longo dos dias que antecederam esse evento, um nível de tensionamento muito grande entre as duas potências militares. Apesar da reunião ter terminado sem uma conclusão, o Elidio, oficialmente não foram mencionadas novas sanções ou prazos para uma resolução. O Trump foi questionado, inclusive, sobre o tema numa entrevista antes de retornar a Washington e afirmou que poderia considerar novas medidas, talvez em 2 ou 3 semanas, contra a Rússia. O Vladimir Putin teria insistido na tese desse encontro, Elidio, de que um cessar-fogo lá no leste europeu só virá caso a Ucrânia abra mão de territórios para a Rússia, algo que ele vem defendendo já desde o início desse conflito. Elídio, o que é que a gente pode dizer sobre esse encontro entre o Vladimir Putin e o Donald Trump? Como é que você avaliou essa reunião entre os líderes de duas das principais potências do mundo? Anderson, pede ver à parte pequenos detalhes de fotos, imagens e pequenos gestos simbólicos que chamaram muita atenção da mídia internacional, e que foram comentados, é legítimo que eles sejam comentados, é interessante que a gente observe esses pequenos gestos e simbolismos. À parte, eu realmente não acho que a gente esteja diante de algo surpreendente. Na verdade, desde a campanha eleitoral, a gente já previa que o Trump mostraria uma vontade de negociar e de acertar os ponteiros com o Putin, né? É, São homens conservadores, realistas, bastante pragmáticos em diversos aspectos e seus governos, de maneira geral, sustentam essas posições, têm interesses em que se chegue a uma solução sobre esse conflito. E eu realmente não acho surpreendente que alguma solução esteja a caminho, esteja sendo gestada, né? Tem alguns sinais de que tipo de solução pode ser essa. Ah, o direito internacional, a diplomacia, eles têm um arsenal muito grande de possibilidades. Então, entre a Ucrânia ceder formalmente o território, que ela não vai fazer, provavelmente, a própria Constituição ucraniana impede isso. De uma maneira geral, as constituições do mundo, não é só a ucraniana, não permitem que seus governos negociem partes dos territórios de seus estados, mas você pode ter outras soluções, né? O direito internacional, a diplomacia, pode ter outras soluções em que, formalmente, a Ucrânia continue a reivindicar aquele território, como continua a reivindicar o território eh, da Crimeia, mas que se estabeleça um arcabouço para um novo status quo. E eu chamo a atenção para a reunião prevista para hoje, com líderes europeus na Casa Branca, e chamo a atenção também para o fato de que essa não é uma reunião da OTAN, é uma reunião em que a OTAN está e não está, né? Está a reboque dessa configuração que é o acordo, que é o eixo Trump-Putin e os líderes dispostos, né? Como se colocam os principais líderes europeus.
Então a OTAN vai assinar, vai aceitar aquilo que foi acordado entre eles. É isso que parece que está para acontecer, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais a respeito desse encontro que vai acontecer hoje lá na Casa Branca, reunindo o Donald Trump, o Volodymyr Zelensky e outras lideranças europeias para tratar, obviamente, desse conflito, especialmente do que foi acordado lá, ou das tratativas entre o Donald Trump e o Vladimir Putin na última sexta-feira no Alasca. Elidio, antes disso, eu queria falar um pouco sobre uma sinalização que foi dada e teve alguma repercussão, inclusive, na grande imprensa, pelo chanceler da Rússia, o Sergei Lavrov, que chegou lá ao Alasca utilizando um moletom com a inscrição CCCP, que é o acrônimo em russo para a União Soviética, vivendo ali os tempos da Guerra Fria. Como é que você avalia? Ele quis passar ali algum tipo de recado com essa camisa? Como é que você entendeu essa sinalização do Sergei Lavrov? Então, como eu dizia antes, parece que as interpretações semióticas, diante da falta de informações de acordos mais concretos, foi o que restou à opinião pública internacional e os grandes meios de comunicação. Não é uma novidade também que o governo Putin tenha a relação que tem com o passado soviético, né? Que é, ao mesmo tempo, isso tem a ver com tem afinidades eletivas com o que é chamado de duguinismo, né? Mas eu nem quero entrar por essa seara. De uma maneira muito simples e direta, eles fazem uma relação seletiva com o passado soviético, que escolhem elementos que dizem respeito a uma ideia de Rússia grande, Rússia forte, Rússia relevante no mundo, e, obviamente, não estão reivindicando junto com isso os ideais socialistas, da democratização socialista, dos soviets, né? E nada disso. Né? Então, é um apelo sentimental a essa ideia de grande Rússia, de grande negociação. Né? Então, tem muitos elementos semióticos e muitos elementos simbólicos que a gente pode avaliar aí. O próprio fato de ser no Alasca, né? O fato de ser no Alasca facilita que o transporte do representante russo se dê basicamente sobre território russo. A distância entre os territórios é de meros 4 quilômetros, né? Então, isso também é uma coisa que aconteceu em alguns momentos no início da Guerra Fria, a viagem do líder russo, então soviético, ser feita por cima do território russo. Então, simbolismos a gente tem bastante. Novidade na política, eu acho que sobre isso eu ainda sou bastante relativamente cético, porque encaro que era previsível que ambos os lados quisessem fazer esse tipo de acordo e agora eles precisam de alguma forma de um assentimento da do relativamente enfraquecido governo ucraniano e da relativamente enfraquecida Europa Ocidental, mas esse assentimento ainda é importante para eles fecharem algum tipo de acordo, ainda que seja um acordo provisório, cujos termos começam a ser anunciados aí pela mídia. O Guardian hoje fala algumas coisas, né? Então, a criatividade jurídico-diplomática vai ser colocada em marcha para que um acordo que não fira, né? O Mark Rubio ontem falou, uma figura importante da extrema-direita dos Estados Unidos, né, e do governo Trump, falou que nenhum dos lados vai assinar como derrotado. É isso, né? Então, o acordo vai ser dado em termos que, hipocritamente, todos possam dizer que conseguiram alguma coisa, que continuarão a reivindicar coisas para o futuro, mas em que a guerra possa cessar. E eu acho que isso em si não é uma coisa negativa, isso é uma coisa bastante positiva, né? Que essa guerra termine. A guerra de narrativas também faz parte. Ninguém pode demonstrar, como você colocou aqui, fraqueza diante dessas negociações. Elívio, eu tenho muitas participações aqui dos nossos espectadores. Vou começar aqui com uma brincadeira aqui do Fábio Bueno Romero Filho. O Lavrov se inspirou no Anderson com a sua camisa do goleiro. Salve faixa livre. Eu tenho no meu, na minha decoração minimalista aqui, eu tenho aqui atrás, ó, aqui, a camisa da antiga União Soviética, do Lev Yashin, na Copa de Muito 54. bem. E tem a mesma inscrição que estava lá na camisa do Lavrov. Aí o Fábio Bueno fez essa lembrança aqui. Obrigado, viu, Fábio, pela tua mensagem aqui. Ó, eu tenho uma mensagem, um questionamento da Maria Nildes, que eu gostaria que você respondesse a ela, por favor. Ela pergunta aqui o seguinte: quem determinou a prisão do Putin no caso
caso ele saísse do seu território. Por que ele não foi preso então? A Mariane se refere àquele julgamento que houve no Tribunal Penal Internacional, não é isso, o Elidio? Sim. E que previu ali uma pena para o Vladimir Putin, por ele, enfim, ter uma atuação contra os direitos humanos na Rússia, se eu não estou enganado. Mas detalha isso para a gente. Por que ele não foi preso lá no Alasca quando ele chegou lá em território estadunidense? Bom, vamos lá. Eu acho que a ideia da existência de uma organizada justiça penal internacional, ela é necessária. Em algum momento do avanço da humanidade, a gente precisa equacionar a questão de que existem crimes contra a humanidade, que eles precisam ser correta, imparcial e devidamente julgados, e a gente sabe das complicações que são implicadas pelo fato de eles serem julgados por cada Estado, que é o sistema que a gente tinha antes do TPI. E, portanto, a ideia de um TPI me parece importante. Agora, a atuação deste TPI ela é bastante mais questionável, questionada, contraditória, e existe um problema muito sério de equacionamento das questões de justiça e paz, né? E quando você toma ações contra governantes que estão à frente de seus estados, isso tem um elemento que complica bastante, muitas vezes, as negociações. Então, primeiro, para questionar o TPI, sem questionar a ideia de uma jurisdição penal internacional que eu acho que poderia ou poderá ser desenvolvida pela humanidade mais à frente, que pode ter um papel. Bom, eles também tiveram decisões, né, e são instigados a tomar decisões sobre os governantes do Estado de Israel. Já houve decisões da jurisdição penal internacional, não do TPI, sobre dirigentes do Estado de Israel. Acho que é importante a gente ter isso presente. Agora, o TPI tem fragilidades políticas muito significativas. Hoje, as três grandes potências são bastante rompidas, afastadas, né? Não reconhecem a jurisdição do TPI e, portanto, mesmo juridicamente falando, os Estados Unidos não teriam, a princípio, sem uma decisão do Conselho de Segurança, que não aconteceria porque a Rússia tem poder de veto, obrigação de prender o Putin. Agora, repare, isso também é muito política, né? Muito mais política do que direito, muitas vezes, né? Então, se o Estado tem um interesse em receber aquela visita, o Brasil já recebeu a visita do Lavrov duas vezes, né? Já depois do início do conflito. O Brasil tem interesse de relações com a Rússia, então é claro que quando o Brasil recebe o Lavrov, ele está dizendo para o Lavrov que não vai que não vai prendê-lo, embora o Brasil seja uma parte cética do TPI, mas seja parte do TPI. Então, é isso, um tanto pela fragilidade do TPI, um tanto pela questão jurídica específica da relação dos Estados Unidos com o TPI, né, rompida, um tanto por razões políticas, o Putin não foi preso quando pisou no Alasca e eu quero que todo mundo responda pelas suas responsabilidades, né, pelos seus crimes internacionais, inclusive os norte-americanos, o que é sempre muito difícil de imaginar, mas eu também não acho que a prisão do Putin, imagina, nesse momento necessariamente ajudaria no processo de negociação da paz, que é o que todos nós esperamos. Então, complexidades entre o direito e a política. É isso, é isso. Lídio, eu queria tratar agora a respeito do seguinte: chama atenção o fato de que o presidente dos Estados Unidos está negociando com o Putin em nome da Ucrânia, assim, ao menos ter alinhado ali eventuais termos de um possível acordo de quem ele justamente representa, que é o Volodymyr Zelensky, enfim. Não é, no mínimo, estranho que o Donald Trump esteja ali negociando com o Putin de alguma forma em nome da Ucrânia? Como é que você viu essa reunião a partir desse prisma, dessa negociação? Porque, mais uma vez, o motivo principal desse encontro entre os dois líderes era justamente tentar chegar a um acordo em relação à situação no leste europeu. Não foi alcançado esse acordo, mas o Trump estava negociando ali de alguma forma em nome da Ucrânia. Daqui a pouco a gente vai falar desse encontro que ele vai ter hoje lá com o Zelensky. Mas como é que você analisa uma situação como essa? O presidente de uma das principais potências
do mundo negociando em nome de um país europeu, ainda mais no momento onde as relações entre Estados Unidos e Europa estão fragilizadas, digamos assim. Né? A gente tem esse tarifaço empreendido, chegou a ser ali um acordo de 15% de tarifas em relação aos europeus. O Trump humilhou o Volodymyr Zelensky lá na Casa Branca, na ocasião em que ele esteve por lá, enfim. O que a gente pode dizer a respeito disso? O Trump negociando um acordo pelo fim da guerra em nome do Zelensky. É estranho e pedagógico, Anderson, sobre o que é o mundo que nós temos. Bom, primeiro que lembra a Guerra Fria, né? Embora com todas as diferenças que a gente possa encontrar em relação à Guerra Fria. Mas lembra a Guerra Fria nesse sentido em que muitas vezes as superpotências negociavam diretamente, o tempo inteiro negociavam diretamente, na verdade todos os dias negociavam de alguma maneira a não realização de uma guerra entre elas, ou quando isso acontecia, muitas vezes por via de procuradores, né, por outros estados que estavam de alguma forma negociando em nome dos blocos. Então, é pedagógico sobre o mundo que a gente tem. A soberania, ela é uma noção, um conceito que existe plenamente no mundo formal, no mundo do direito, né? E eu diria que a soberania nos interessa. Nós, que somos semiperiféricos, né, que não estamos no centro do poder mundial, a maioria dos povos do mundo tem interesse que a soberania seja garantida nesse momento e, se um dia ela for enfraquecida, que seja em nome dos direitos, em nome dos direitos dos povos e não em nome dos interesses das burguesias, das grandes potências e dos seus governantes. Então, a soberania é uma ideia, né? É uma ideia jurídica, uma ideia que tem alguma importância, alguma capacidade de apelo, mas ela precisa ser realizada na prática, né? Ela precisa estar em movimento para acontecer no conjunto das relações políticas e de forças para que ela seja efetiva. E isso é assim pelo mundo inteiro, isso vale inclusive para a nossa soberania, vale inclusive para a soberania de uma parte do centro, que é a Europa ocidental, né? É, e vale para a Ucrânia mais ainda. E, portanto, me parece que nos interessa, como brasileiros e como parte das maiorias sociais, defender uma soberania democrática e popular, né? Mas a gente precisa também ter o senso de realidade e saber que ela não existe em si, ela não existe, né, solta no ar, ela não existe em abstrato, né? Ela existe no mundo concreto. E, nesse sentido, o atropelo aí da Ucrânia nessas negociações na verdade, pedagógico de como o mundo realmente existe, como ele funciona nesse momento. Acho que uma outra coisa que a gente pode conversar é sobre o papel da Europa Ocidental nisso, né? Mas eu acho que é por aí. Tá certo. Eu queria trazer já essa situação que eu levantei a respeito da reunião que vai ocorrer entre o Donald Trump lá na Casa Branca com o Volodymyr Zelensky e também outras lideranças europeias nesta segunda-feira. Parece que nesse encontro a gente deve ter avanços em relação a esse processo. Ontem, aliás, o Volodymyr Zelensky, que pela primeira vez ele admitiu que parte do território ucraniano ocupado pelos russos pode ser usado como moeda de troca para um eventual acordo de paz nesse conflito. O presidente dos Estados Unidos estaria planejando pressionar, inclusive, o Volodymyr Zelensky a entregar totalmente as regiões orientais de Donetsk e Luhansk, em troca de a Rússia congelar o restante da linha de frente nesse conflito. Eu queria saber justamente a tua opinião sobre isso. Você vê a possibilidade do fim do conflito sem que a Ucrânia entregue territórios à Rússia, ou Elidio? O que é que a gente pode esperar desse encontro de hoje entre o Trump e o Zelensky e algumas lideranças da União Europeia? Como é que você avalia tudo isso? A minha aposta é a de que haverá um tipo de acordo em que a Ucrânia não entrega e entrega parte dos seus territórios. O que é não entrega e entrega, né? É algum tipo de acordo em que formalmente a Ucrânia continua a reivindicar o território como seu. Aliás, há vários países do mundo que reivindicam territórios como
seus, em graus bem pequenos, inclusive algumas dessas reivindicações são bem antigas e bem pacíficas, há pequenos diferendos territoriais entre o Brasil e o Uruguai, Portugal e Espanha, né? Então, algumas reivindicações territoriais em si são bastante antigas e pacíficas, micro-territórios, né? No caso, nos casos que eu mencionei, outras coisas bastante mais importantes em relação a outros estados. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que a Ucrânia não pode assinar que está abrindo mão do território, mas o que o Zelensky disse ontem foi que as negociações podem partir das linhas atuais do conflito. Então, isso pode significar, como eu disse, no arsenal do direito internacional e da diplomacia internacional, alguma coisa do tipo: olha, esse território, a Ucrânia dizer, esse território é meu, vai continuar sendo meu, mas eu entendo que nesse momento eu não estou tendo controle sobre esse território e a discussão vai ficar para o futuro. Aliás, de um jeito que foi muito mais pacífico, porque não teve tiros, né? Como, aliás, o Trump lembrou ontem, com a Crimeia aconteceu isso, né? A Crimeia, para a Ucrânia, a Crimeia é território ucraniano. Aliás, para o direito internacional, a Crimeia é território ucraniano. Se você pegar o mapa mundi que seja feito de acordo com as resoluções da ONU, a Crimeia aparece como território ucraniano. Portanto, a Crimeia é um território controlado pela Rússia. Possivelmente com o Donbass, e aí a questão da linha de fronteira certamente vai ser, como é sempre uma questão a ser discutido, provavelmente vai acontecer algo desse tipo, né? Então, território que vai ficar sendo controlado pelo Estado russo, a Ucrânia vai continuar reivindicando, e isso pode durar é, anos, décadas, séculos, né? Sem que haja uma mexida aí. O que, em contrapartida, parece que vem sendo sinalizado, e parece que Putin teria aceitado, segundo circulam em alguns jornais internacionais, é alguma coisa do tipo a Ucrânia receber em troca uma garantia mais sólida, equivalente ao pertencimento à OTAN, sem entrar na OTAN, de não ser mais atacada pela Rússia. Uhum. Então, o acordo que vai sendo sinalizado aí pela mídia internacional giraria em torno desses termos. Quer dizer, um controle territorial efetivo, objetivo efetivo pela Rússia, de fato, né? A Rússia possivelmente vai reivindicar esse território, já reivindica, na verdade, né, esses territórios do Donbass como seus. A Ucrânia, dizendo que são territórios historicamente ucranianos, vai continuar reivindicando, e um acordo que diz que não tem mais agressão a partir daqui. Então, acho que essa questão. Eu acho que a grande questão política, Anderson, para nós que observamos, assim, e a Europa, né? Porque a Europa se meteu numa furada sem fim, né? A Europa vinha construindo uma relação de cooperação energética com a Rússia, que significava, inclusive, uma certa autonomização em relação aos Estados Unidos. A Europa rompe esse processo, passa a importar petróleo loucamente dos Estados Unidos, inclusive, aumenta sua dependência política, militar, né? E depois que ela faz todo esse movimento de pagar um preço altíssimo para continuar sendo uma aliada incondicional, um sidecar dos Estados Unidos, ela é tratada como foi tratada pelo Trump na questão do tarifaço, e faz um acordo pior do que a situação que tinha antes. Assim, a Europa está saindo menor desse processo, né? Eu acho que é interessante observar isso. E observar também como é que o Trump não dá bola para a OTAN, né? A OTAN também está sendo bypassada nessa história, né? Vai assinar, vai fazer o que a Casa Branca, na sua reunião, Trump, Europa, Putin decidirem, né? Uhum. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A Europa tem cada vez mais cedido aos Estados Unidos terreno ao longo dos últimos anos. E agora, no governo Trump, essa situação de dependência se aprofundou enormemente, especialmente diante desse tarifaço aí que o Trump estabeleceu em relação aos europeus. Agora, o Zelensky, o Elidio, a gente falou um pouco sobre essa situação envolvendo um possível acordo que passe pela cessão de território
da Ucrânia à Rússia, dá para cravar que, caso isso de fato aconteça, o Zelensky ofereça aí territórios para o controle russo, a gente vai ter o fim desse tensionamento, o Putin vai deixar de fato esse conflito. O enviado dos Estados Unidos, o Steve Witkoff, disse que o presidente russo concordou com essas garantias de segurança, inclusive, que você citou ainda há pouco na reunião que eles tiveram na última sexta-feira. O Putin se contentaria, digamos assim, de fato com isso, ou seguiria pressionando ali, mesmo que não hoje, mas daqui a algum tempo, para anexar novos territórios da Ucrânia à Rússia? Acho que a gente precisa se perguntar se o Putin se contentaria e também se a Europa Ocidental e a OTAN finalmente se contentariam com as suas fronteiras, porque essa é uma questão importante também que está por trás desse processo todo, né? Desde o fim da Guerra Fria ficou para que serve a OTAN passa por um período de hesitação, depois ela vai expandindo para o leste indefinidamente, e eu acho que isso é importante também como contexto do processo, sem nenhuma simpatia pelo regime Putin, digamos assim, da minha parte. Então, assim, você pergunta, é o fim do tensionamento? Fim do tensionamento é muita coisa, né? Então, eu diria que é improvável que a gente tenha um fim de tensionamento num período muito curto. Fim do tensionamento entre a Ucrânia e a Rússia só com um governo pró-russo em Kiev, né? O que também não acho que vai acontecer, apesar de que seja uma grande questão, o que vai acontecer com a Ucrânia, que o Zelensky está no poder, em grande medida, sustentado pelo conflito, né? Uma vez o conflito armado, né, encerrado, um cessar-fogo permanente, ou algum acordo desse tipo, bom, e aí, né? A Ucrânia não vai mais ter eleição, né? Como é que a Ucrânia retoma o seu regime que precisa dessa imagem da liberal-democracia ocidental, que hoje ela não cumpre, né? Mas justificando por essa situação de conflito. Então, fim do tensionamento eu não acho que vai acontecer no curto e médio prazo, mas pode acontecer um arrefecimento, pode acontecer uma suspensão, pode acontecer uma situação de relativo congelamento. E eu torço, espero não tá sendo utopista, nem tendo um pensamento mágico, mas eu realmente torço para que esse conflito cesse e fico imaginando que a Rússia tem mais o que fazer, né? A Rússia tem muitos problemas para cuidar nesse mundo, nessa terra, nesse instante, nessa situação atual do planeta. A Europa Ocidental também deveria, né, buscar uma outra agenda de reconstituição, de reformulação diante da baqueada que sua força levou nos últimos tempos. Infelizmente, a agenda proposta por esses líderes dispostos, né, que estão indo para a Casa Branca hoje, é uma agenda armamentista, né? Então, eles reagem décadas depois, com atraso imenso, chegam à conclusão de que a OTAN significa, sempre souberam, né, que a OTAN significava colocá-los em atrelamento aos Estados Unidos, e querem responder a isso não com política, com outras alianças, com outras localizações, né? Querem reagir a isso com um orçamento de 800 bilhões de euros anuais em armas e cortando do social, né, que é uma das principais identidades, um dos principais sustentáculos da identidade que ainda resta, né, de Estado Social europeu, que hoje já se constitui como uma parte da identidade mesmo da Europa, né? Então, não me parece um caminho, não me parece um caminho saudável para o mundo. Vamos ver, né, para onde vai a Europa depois do fim desse ciclo que abaqueou de maneira significativa, né? É isso, é isso. Elidio, eu queria trazer aqui uma outra vertente para a discussão. Você vê o interesse do Vladimir Putin no longo prazo seguir ampliando divisas na região para tentar se aproximar do que era a antiga União Soviética, de alguma forma? Enfim, isso pode estar nos planos do presidente russo, o Putin, que já está lá na liderança da Rússia já há 3 décadas, se eu não estou enganado. Você vê intenção dele a longo prazo de seguir ampliando o território russo para chegar. Óbvio que não tem como retomar a antiga Uhum. Soviética diante do que era aquela potência territorial, inclusive, mas Uhum. está nos planos do Putin esse avanço territorial para tentar se aproximar disso?
A disputa de influência na Ásia Central, no Cáucaso, né, na fachada ocidental, né, com o Ocidente, né, no caso da Rússia, né, é, essa disputa de influência ela vai acontecer quase que inevitavelmente. A configuração dela é que a gente precisa observar. O precedente da Ucrânia não é ótimo, né? Do ponto de vista da expectativa de que esses processos de disputa aconteçam de maneira pacífica. O precedente não é bom, mas, ao mesmo tempo, mostrou que é muito custoso, né? Tem muito limite, tem um peso. A Rússia também pagou seus preços, gente. A Rússia está lá de pé, ninguém acabou com a Rússia, ninguém vai acabar com a Rússia, né? Tão cedo, né? Nada disso. Mas a Rússia pagou um preço também, né? Pagou um preço de isolamentos políticos, pagou preços da própria gestão do sistema frente ao sistema financeiro internacional. Claro que isso também a impulsionou mais para a construção de outras alternativas, inclusive coisas que nos implicam, né? Pode ter acelerado um processo importante de transição sobre o sistema financeiro internacional e, portanto, sobre o próprio sistema político, regime político internacional, digamos assim. Mas tem um preço muito alto, então posso estar sendo otimista, mas quero crer que as disputas políticas que a Rússia necessariamente fará, inclusive com aliados dentro do BRICS, como a China e a Índia, né? Essas disputas, e com a Europa, essas disputas políticas que a Rússia necessariamente fará no seu processo de busca de sobrevivência, de afirmação, de autoafirmação, com o Putin, possivelmente com outro, quase que com certeza com outros governos que eventualmente venham depois do período Putin, possam acontecer de maneira mais ou menos pacífica. Então, sem ingenuidade, mas com esperança de que a gente possa retomar processos de disputa política que são, entre aspas, naturais, em termos que não sejam de guerras destruidoras. E com uma vantagem para o fim desse conflito, no qual realmente estou apostando, assim, estou acreditando que ele venha a acontecer. Se ele não acontecer, a gente volta a conversar depois, eu tento me explicar para você por que não deu certo, digamos assim, né? Esse fim desse conflito nesses termos, pelo menos. E é o fato de que existe um outro conflito absolutamente dramático para o futuro da humanidade. Tem muitos outros, na verdade, né? Mas tem um especialmente dramático para o futuro da humanidade, que é o que acontece na Palestina, né? A guerra ao povo palestino, né? Que é muito decisiva, muito dramática, e uma das vantagens, né, do fim da guerra na Ucrânia é a gente o movimento social, os democratas e as pessoas a favor da humanidade nos voltarmos mais decisivamente ainda para o enfrentamento desse genocídio em curso na Palestina. Sem dúvida, é um massacre que a gente observa lá no Oriente Médio. A gente tem relatado isso aqui ao longo dos últimos meses, uma situação inacreditável, inaceitável, e que a gente precisa, que o mundo precisa reagir a tudo isso que a gente observa lá. Um morticínio ao vivo transmitido contra o povo palestino. Elídio, mudando um pouquinho de assunto, tratar de um outro tema também que está tomando o noticiário nacional e internacional ao longo dos últimos tempos de respeito a esse tarifaço do Donald Trump ao Brasil. O governo Lula, na semana passada, estabeleceu algumas medidas aí para tentar compensar os grupos econômicos, os empresários e, especialmente, tentar preservar empregos diante dessas tarifas de 50% que foram estabelecidas para determinados produtos brasileiros que são exportados para os Estados Unidos. O Trump alega aí o aspecto ideológico a partir desse tarifaço, diz que há uma perseguição ao Jair Bolsonaro em território nacional, nosso judiciário aqui estaria perseguindo Jair Bolsonaro, enfim, e a partir disso ele estabeleceu o tarifaço. Há análises, observações aqui, comentaristas que citam uma série de outros fatores aí que influenciam ou que influenciariam
essas tarifas mais altas estabelecidas pelo Donald Trump, inclusive ligadas ao próprio BRICS, uma tentativa dele ali de enfraquecer o bloco, já que as iniciativas não se dão apenas ao Brasil. Há, enfim, ações também direcionadas à China, as tarifas altas também à China, de respeito à Índia também, enfim. Mas eu queria primeiro começar com uma análise tua, queria saber como é que você entende esse tarifaço empreendido pelo Donald Trump ao nosso país. O que é que você pode dizer a respeito disso? O que é que principalmente representa essas tarifas mais altas para os produtos brasileiros que são enviados aos Estados Unidos? Então, Anderson, eu penso que para a gente entender politicamente o tarifaço, a gente tem que lembrar que ele se inscreve numa lógica que é a do grande dilema, não fácil, no qual os Estados Unidos estão colocados. Eles estão diante de uma situação global, já com algumas décadas de sinalização, provavelmente com uma duração de várias décadas pela frente, que é uma situação de perda de poder relativo, inclusive no campo econômico, e de ter que decidir o que faz diante dessa perda de poder relativo. E, simplificadamente falando, parece que existem aí, eu diria que umas três campos de saída, né? Organizar um processo de uma descida de importância de maneira suave, organizada, com todas as dramáticas intervenções, drones e mortes na fronteira. Talvez o Obama representasse um pouco essa ideia, né? Vamos reorganizar a nossa posição no mundo aqui de maneira mais realista, né, sobre o que está acontecendo. E ao longo dessas décadas em que esse dilema está colocado pelos Estados Unidos, veja, a China não para, né? A China não parou, né? Em nenhum momento a Rússia ressurge como potência, a China não parou, a Índia vai ganhando relevância, tudo isso vai acontecendo. Me parece que tem uma terceira saída, que é uma não saída, que talvez expressa pelo Biden, que é a do vamos fingir que nada está acontecendo, porque aí tudo continua como era antes, né? A gente se joga embaixo da cama e espera, né? A gente não se mexe muito, e aí, se a gente fechar os olhos, pode ser que o monstro do declínio desapareça. E tem essa saída do Trump, que, veja, é complicado a gente dizer simplesmente que ela é irracional, né? Porque a racionalidade também de uma determinada política depende muito do prazo no qual a gente analisa. Eu não sei se o Trump é tão irracional assim, né? Acho que ali a vileza explica mais do que a falta de racionalidade, né? E, na verdade, me parece uma aposta de jogar no médio prazo, no curto médio prazo, como adiar o processo de declínio dos Estados Unidos, jogar ele mais para frente, através da brutalidade com os atores que ele vê como mais fracos. Repara a diferença de tratamento que ele tem, né, com o Putin e com o Brasil, né? Bastante significativo a gente observar isso, né? Não é uma postura linear com todos os, né? Não é uma brutalidade que funcione da mesma maneira com todo mundo. Então, me parece que essa é a saída no qual os Estados Unidos têm apostado. E uma coisa que eu chamo a atenção, e eu até gostaria de observar pesquisas de opinião nos próximos tempos, é que o Trump, apesar de ter a antipatia de uma elite que é visível para nós, que é uma elite hollywoodiana, assim e tal, o Trump teve o apoio da grande maioria do 1% mais rico, né? Eu gostaria de acompanhar nos próximos tempos qual é a opinião desse 1% mais ricos sobre, além da aliança dele com os mega, né, os super bilionários lá, dos big techs e tudo isso, as suas andanças internas, né, as suas brigas de família, mas é importante a gente observar isso, quer dizer, em que medida a elite econômica dos Estados Unidos também não está, de alguma forma, sustentando
pelo menos parcialmente, pelo menos, né, parte dessas medidas que estão sendo tomadas. Então, veja bem, em resumo, a gente tem uma reconfiguração. Muitos colegas meus, todos os colegas meus vão provavelmente falar isso. Tem uma reconfiguração do poder mundial. E essa reconfiguração aponta para um declínio da posição dos Estados Unidos, ascensão de outros atores. Até aí, tudo bem. O que eu costumo chamar a atenção, talvez um pouco mais ansioso do que boa parte dos meus colegas, é que nós vivemos no tempo presente. Não adianta me dizer que em 2200 vai estar tudo resolvido, porque em 2200, né, talvez nós não estejamos mais aqui, né, Anderson? Existe essa possibilidade. Então, se a gente quiser viver num mundo, né, razoável, em que haja, inclusive, espaço e possibilidade para as lutas das maiorias sociais, dos povos, né, dos trabalhadores, a gente precisa também saber jogar dentro desse cenário para que a gente possa ter fôlego e que nesses movimentos atabalhoados, ainda que decadenciais, da potência hegemônica, a gente não acabe atropelado e jogado para fora do barco. Essa é uma questão, né? Então não adianta me dizer que a longo prazo, não fico satisfeito com a resposta de que a longo prazo tudo vai se resolver, os Estados Unidos estão em declínio, né? Eu preciso também do médio prazo, do curto prazo, né? Prazo médio e longo, preciso desses outros prazos para que as nossas forças tenham capacidade de lutar e de fazer um mundo melhor para a gente viver. Agora, Elidio, como é que você enxerga o bolsonarismo diante dessa dinâmica? Porque o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o nosso país, ainda mais diante dessa situação agora com o julgamento do pai dele marcado para o próximo dia 2 de setembro, início desse julgamento. Enfim, o Trump alegou ali essa situação envolvendo uma disputa política ideológica, essa suposta perseguição ao Jair Bolsonaro e aos seus apoiadores. Como é que você enxerga esse personagem, não só o Eduardo Bolsonaro propriamente, mas o bolsonarismo incluído nessa disputa e nessa situação envolvendo o Donald Trump e o Brasil? Então, primeiro eu acho que é interessante chamar a atenção para o fato de que há uma articulação, há articulações internacionais da extrema-direita. Vários pesquisadores, inclusive que você já entrevistou aqui sobre a extrema-direita, pesquisam isso, né, e mostram como existem fóruns, reuniões, ligações. Isso nunca pôde ser subestimado. Ainda assim, talvez não se previsse tanto que houvesse uma conjunção tamanha de um lado, interesses dos Estados Unidos de disputar com o BRICS, de fragilizar os BRICS, identificar o Brasil como um polo frágil para poder atacar, né, dentro dos BRICS, né? E juntar isso com as articulações do bolsonarismo. Há outras hipóteses de que, na verdade, talvez o Eduardo Bolsonaro não seja tão protagonista assim, há outras figuras dentro da Casa Branca, com outras ligações aí com o bolsonarismo, mas eu apontaria que, não sendo um raio em céu azul, a relação dos Estados Unidos com forças políticas internas de outros países e do Brasil, isso historicamente sempre aconteceu, há um grau de novidade. Acho que a gente tem que saber colocar no grau, mas também não dá para dizer que não é novidade você ter um alinhamento tamanho entre a Casa Branca e uma força política, que, aliás, não é a única direita, não é a única direita neoliberal, não é a única direita pró-estadunidense dentro do Brasil. De todo modo, evidentemente, acho que todos nós concordaremos com isso, a posição do bolsonarismo sobre esse tema é uma posição inaceitável, é uma coisa de uma vileza, de uma deslealdade, de uma falta de parâmetros, né, de atuação política. O Eduardo Bolsonaro fala claramente que não importa o quanto vai prejudicar o Brasil, né, porque eles colocam isso em termos de sobrevivência, né, sobrevivência da liberdade, que obviamente é uma falsificação, né? Eu chamaria atenção para dois elementos contraditórios sobre essa questão na luta política interna do Brasil hoje,
que é o fato de que, de um lado, parece haver uma pequena, mas existente, maioria antipática às posições do bolsonarismo, né, sobre esse tema, contrárias às ações, culpabilizando a família Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, a chamar atenção para a resiliência do apoio incondicional que esse setor continua a ter. E aí, para o campo, não precisa nem ser o campo popular, tá? O campo não golpista da política brasileira, está colocado o desafio de que não é possível que, depois dessa tempestade, o peso político dessa turma não diminua. Porque, repare, se a gente tem uma maioria muito frágil, significa que pequenos pêndulos, né, podem alterar isso. E eu fico pensando se hoje nós temos as barreiras que existem entre o regime brasileiro, que separam o regime brasileiro de um golpe, de um caminho fascisante, elas são barreiras que estão aí, que a gente precisa se valer delas, mas são barreiras frágeis. Uhum. Né? A liderança política de um homem que sobe a rampa correndo para mostrar vigor. Isso né, engraçado, interessante de ver, que mostra algum vigor nessa batalha retórica, né, que é o Lula, que é um ativo político dessa contraposição ao bolsonarismo, mas é um senhor de uma idade bastante avançada. Né? Nós temos nessa barreira os presidentes da Câmara e do Senado, que são figuras conservadoras, fisiológicas, com interesses privados que nós mais ou menos mapeamos e conhecemos e que não podemos confiar neles. Nós temos a força de um Supremo cuja maioria é frágil também, né, que pode se alterar. Tem pelo menos 3 ali, né, que não foram sancionados pelos Estados Unidos, e o próximo presidente deve nomear pelo menos 3 integrantes do Supremo. Né? Então, repare, as barreiras que nós temos para o não, né, a não fascistização do regime são muito frágeis. Se a gente não aproveita esse momento que nós temos impulso, pretexto, discurso que tem apelo popular para diminuir a força dessa turma, a gente depois não pode chorar tanto e reclamar tanto de não conseguir resistir ali na frente. Né? Então, acho que é um momento bem importante, as mobilizações populares que estão acontecendo, plebiscito, ou que venham, plebiscito popular, ou que venham a acontecer, elas são extremamente importantes, porque essa ligeira maioria de opinião pública, de pesquisa de opinião, precisa virar uma maioria política antifascista e antigolpista sólida para que a gente possa ter uma soberania real e não apenas no papel, frente aos Estados Unidos, ao Trump e ao seu governo, que ainda vai durar um tempo, mesmo que ele seja substituído pelo seu vice, isso não melhora muito a situação, talvez piore. Então, é isso, né? Uhum. Elídio, eu queria aproveitar e trazer um questionamento aqui, muitas perguntas chegando dos nossos espectadores, mudando um pouquinho de assunto. O Isaías Pedraça ele pergunta aqui o seguinte: Anderson, Trump colocou a cabeça do Maduro a prêmio. O que diz respeito, o que diz o direito internacional a esse respeito? Lembrando aqui que os Estados Unidos ofereceram aí uma recompensa de 50 milhões de dólares pela cabeça, entre aspas, aí do Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. O que é que o direito internacional diz sobre isso, Elidio, respondendo aqui ao Isaías Pedraça? O direito internacional não foi preparado e não é preparado para lidar com uma possibilidade da história real, sobretudo do desenvolvimento do capitalismo, que são os Donald Trump da vida. Então, eu estudei alguma coisa de direito internacional, já lecionei direito internacional, tenho direito internacional das minhas disciplinas, não acho que a gente, do nosso lugar, deva jogá-lo fora, né? Faz parte das nossas barreiras, mas muitas vezes essas barreiras são muito frágeis. Né? O direito internacional não evitou o conflito no leste europeu, não está evitando algo ainda muito mais grave e decisivo, que é o genocídio em curso na Palestina. O direito internacional tem um elemento liberal ali que parece contar com um certo bom senso, né? Uma certa
um certo equilíbrio, uma certa boa vontade dos atores que o operam, e isso momentos agudos da história e real. Então, chega a ser um pouco banal eu dizer que a grande parte do que o Trump diz e faz do ponto de vista internacional violação, de uma maneira ou de outra, do direito internacional, é deterioração do ambiente jurídico internacional. E é isso, ele sabe que está fazendo isso, ele não está nem um pouco incomodado com esse fato, né? Eu acho que para nós a grande questão é por onde a gente sai, porque vai passar o Trump, vai parar a guerra no leste. Esperemos também que o quanto antes pare o massacre, o genocídio na Palestina, mas nós vamos ter vivido tudo isso. E aí a pergunta que eu coloco, né, para os agentes políticos, para a comunidade dos analistas internacionais, para a comunidade dos juízes internacionalistas, a turma do direito internacional, por onde a gente sai. Porque o ceticismo vai dizer assim, nada disso funcionou. E eu vou ter que concordar que nada disso funcionou. Eu nunca achei que funcionaria, né, dessa forma, mas de fato não funcionou. O problema tá, mas sem isso, né, sem essa organização, essa civilidade da organização superficial e hipócrita das relações entre os estados e os poderes, a gente vai lidar uns com os outros como, né? Em que termos, que tipo de proposta a gente pode fazer para reconstruir essas relações. Eu não tenho solução para isso não, porque é uma coisa muito grande, a transformação do mundo, mas eu posso dizer que o mínimo que a gente precisa apostar é nas alianças entre os de baixo, né? E aí os de baixo são tanto os de baixo, os estados de baixo, né? Que precisam fortalecer as suas alianças. Vem aí a COP, né? Não espero nada institucionalmente da COP, embora conheça pessoas sérias trabalhando para que ela produza resultados, mas não espero nada de significativo do ponto de vista institucional, formal da COP, mas eu espero que os de baixo, os estados de baixo, produzam novas alianças, novos fatos políticos, novos gritos, novas configurações de aliança que possam recolocar o debate da reorganização do poder no plano internacional. Mas eu também sublinharia uma coisa que muitas vezes fica ausente da turma do meu campo, né, da área de relações internacionais. É que os protagonismos já não podem mais ser só os dos Estados, né? Então a gente não pode esperar só os Estados. A gente precisa que os movimentos se articulem internacionalmente. A cúpula dos povos é um lugar, é um momento, mas ela não pode ser captada institucionalmente, não pode ser uma coisa festiva apenas, né? Essas alianças entre movimentos internacionais também precisam se fortalecer para que a gente recoloque o debate na agenda. Hoje, o debate mundial, Anderson, está parecendo a Câmara dos Deputados, em que a gente fica assistindo a disputa ali, os bolsonaristas golpistas ocupando a mesa e a gente, não sei, a mídia, as pessoas não golpistas, torcendo para o Hugo Mota assumir a mesa, né? O debate internacional está parecendo um pouco isso, assim, a gente olhando vários setores conservadores disputando entre si e a gente torcendo para os menos brutais conseguirem manter o controle da situação. Enquanto o campo popular, democráticos, de baixos, né, o campo dos povos, das maiorias dos povos do mundo, não se recolocar nesse cenário, a gente vai ficar sofrendo com a torcida por esse jogo que não é nosso, né? Chegamos a esse nível de rebaixamento. As esquerdas chegaram a esse nível, viu, Elias? Torcendo pela burguesia, pela democracia burguesa, diante desse cenário grave que está colocado. Infelizmente, é o que a gente vê cada vez mais aqui no nosso país. Voltando rapidamente, Elídio, aquela situação envolvendo o Donald Trump e o tarifaço, você acha que uma eventual condenação do Jair Bolsonaro pode fazer com que o presidente dos Estados Unidos estabeleça novas restrições ao Brasil? A gente vai falar daqui a pouquinho, inclusive, nessa situação envolvendo o Mais Médicos. A Lígia Bahia daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Mas o julgamento do Bolsonaro está marcado para 2 de setembro. Caso ele seja condenado, você acha que o Trump pode recrudescer aí
nessas medidas contra o nosso país? Tá difícil prever Donald Trump, mas eu diria que para nós esse longo cenário de incerteza, ressalvado os claros, os cuidados processuais, a necessidade de que você tenha uma consistência nesse processo para que ele possa ser sustentado no mundo jurídico, na opinião pública, no plano internacional. Mas esse longo processo, ele, na verdade, abriu espaço para esse tipo de manifestação por parte do governo estadunidense. Por hipótese, pensamento mágico, não estou propondo nenhum atropelo, nenhum desrespeito, pelo contrário, as imensas garantias processuais penais que o ex-presidente Bolsonaro e seus cúmplices têm tido nesse processo. Mas pensamento mágico, por hipótese, se ele já estivesse condenado definitivamente, talvez essas sanções não fizessem tanto sentido, né? Talvez elas não tivessem acontecido ou não tivessem acontecido nesse grau. Então, na verdade, a incerteza, né, o fato desse processo ser um processo em aberto, ela é, do meu ponto de vista, mais danosa do que uma situação mais solidificada e definitiva sobre esse tema, né? Então, acho que isso é importante de observar. Agora, enquanto o debate político for com o bolsonarismo, a gente vai estar numa posição muito rebaixada, inclusive porque isso permite aos outros campos políticos rebaixar muito, né? Porque hoje, independentemente de qualquer política, de qualquer coisa que faça, diga, de qualquer programa, o campo não bolsonarista tende a votar no candidato do governo, no Lula, ou no candidato que o governo apoiar, quase que incondicionalmente, uma rendição quase que incondicional, né? A gente pode chiar aqui entre nós, mas o voto, né? A decisão política lá na frente fica assim. Então, é isso, né? E chama muita atenção também a dificuldade da direita brasileira de se organizar, né? Em torno de outros nomes, de outras pautas. É bastante impressionante isso. Vamos ver o que acontece, se eles vão tentar lançar alguma ponta de lança, algum candidato, mas que está parecendo mais uma disputa por 2030 do que exatamente uma disputa por 2026. Agora, é isso. Sobre Trump e Bolsonaro, quanto antes as coisas estiverem definidas, do meu ponto de vista, melhor para a gente ter clareza do cenário. Para a gente fechar aqui, Elidio, eu queria rapidamente falar sobre esse resultado eleitoral que a gente teve ontem na Bolívia. Eleições presidenciais no país, o primeiro turno das eleições, e o resultado, as urnas mostraram que teremos segundo turno nesse processo. O segundo turno vai acontecer no dia 19 de outubro. Com mais de 95% das urnas apuradas, o senador Rodrigo Paz, do Partido Democrata Cristão, tem ali aproximadamente 32,1% dos votos, enquanto Jorge Tuto Quiroga, da coalizão Alianza Libre, com 26,8% da preferência do eleitorado, vai disputar o segundo turno. O empresário Samuel Doria Medina, favorito até a última semana, terminou em terceiro, com 19,8%, ficando fora do segundo turno. Elidio, eu queria falar um pouco a respeito disso. Como é que você avalia, observa esse resultado eleitoral que se mostrou, obviamente, uma derrota fragorosa da esquerda, que vinha dominando o cenário político lá na Bolívia já há bastante tempo, enfim. Houve ali uma divisão importante do principal partido de esquerda na Bolívia, enfim, o Evo Morales pediu voto nulo nesse processo, nas eleições que aconteceram ontem. Como é que você vê a divisão da esquerda e propriamente esse resultado eleitoral com um centrista e uma figura de direita disputando o segundo turno na Bolívia? Primeiro ponto, acho importante ressaltar que, apesar de tudo e das preocupações que esse resultado levantam, a gente não tem exatamente uma extrema-direita e aquela extrema-direita que esteve no governo durante o golpe, né, da Agnès no poder. Isso é interessante de ser observado e, inclusive, da gente compreender e ver a evolução da Bolívia daqui por diante. Segundo ponto, o Paz, né, que é filho de um ex-presidente, um político tradicional, Paz Zamora, ele performou como um candidato de centro, né?
independentemente do que ele seja, claro, como candidato burguês, enfim, né? Então, acho isso importante de ser observado também. Terceiro ponto, é preciso tirar lições. Todas as derrotas político-eleitorais, de processos históricos, é preciso tirar lições, olhar para aprender, estudar para aprender, né? As coisas que deram errado, também aprender que a tentativa de destruição de imagem de líderes, né, a dependência de um determinado líder específico é uma fragilidade, a destruição da sua imagem pode ir muito longe, como tem ido no caso do Morales, né, por parte do direito, da maioria política, o tipo de divisão que aconteceu também bastante negativo. Mas eu queria falar um quarto ponto, que eu acho que tem sido pouco falado aqui para você, para os teus ouvintes, Anderson, que é, feito tudo isso, né, observada toda essa derrota, a gente precisa olhar com respeito também para o processo histórico boliviano dos últimos 20 anos. A Bolívia é um dos países mais massacrados, mais pobres, mais explorados, né, mais punidos da América Latina, um dos menores PIBs, um dos menores PIB per capita. E a Bolívia faz um processo ao longo desses 20 anos em que ela, não defendendo todos os aspectos desse processo, nem necessariamente esses que eu estou mencionando, mas em que ela conjuga uma retomada, uma reconstrução da sua identidade indígena, de um lado, e a sua identidade como um Estado plurinacional, ela tem uma nova Constituição, ela tem uma nova identidade no campo formal jurídico, inclusive também refletindo a maioria da sua população, de um lado, e de outro lado, ela fica muito mais altiva no jogo internacional. A Bolívia entra no big game, né? A Bolívia passa a ter ponte com a China, com a Rússia, negociar questões energéticas profundas com esses estados, né? É até criticada pela esquerda por uma política macroeconômica muito liberal, né? Por muito liberalismo econômico, né? Que é o que a nossa mídia não mostra, obviamente, mostra só o outro lado, o excesso de intervencionismo suposto do Estado boliviano. Então, acho que a gente também, nesse quarto ponto, tem que observar que, ainda que esse processo seja uma derrota política e que haja necessidade de avaliá-lo, a gente deve olhar para esses 20 anos da Bolívia como um processo histórico muito rico, muito importante, em que a Bolívia muda muito de lugar no mundo. Muito. Né? A Bolívia questiona a política de drogas dos Estados Unidos, ela consegue reformular sua posição dentro da Convenção Internacional sobre combate a drogas entorpecentes. Né? É, é um processo muito importante, dos mais ricos e transformadores das últimas décadas, e a gente não pode jogá-lo fora, ainda que a gente possa ter críticas, balanços e discussões sobre ela. E para finalizar mesmo, uma quinta questão que é a fragilidade da segunda onda rosa, como alguns apontaram. Né? Como a gente teve a tal onda rosa, como a gente teve governos reacionários posteriores, no caso a Bolívia teve um governo golpista, né? E como esses governos progressistas que vieram depois em alguns estados, como aconteceu na Argentina, né? Aconteceu agora na Bolívia, em outros países, como eles têm se mostrado, como eles têm mostrado dificuldade de retomar os patamares de estabilização que aqueles primeiros governos da Onda Rosa tiveram. Eu acho que isso para o Brasil é uma lição extremamente importante, extremamente significativa. Não acho que a gente esteja, nesse momento, sob o risco de repetir a situação da Bolívia, né? Dois candidatos à esquerda fora do segundo turno, não temos esse grau de deterioração da situação, mas a gente precisa estar atento e forte, aprender com isso e ver e encarar que essa segunda onda rosa, não sei se é uma onda, não sei se é rosa, e não sei a força que ela tem. Eu sei que a gente precisa explorar os potenciais que a gente tem de mobilização e de mudança da situação de maneira mais consistente, porque é tudo muito frágil, né? É, E pode virar, né, negativamente.
Não tenha dúvida. Eu, sinceramente, tenho alguma divergência em relação a essa análise da esquerda aqui no nosso país. Independente do resultado, mesmo que o Lula vá ao segundo turno nas eleições do ano que vem, isso está claro que deve acontecer, caso não haja uma mudança significativa no cenário. O Lula, para mim, não representa uma figura de esquerda, é muito longe. É um candidato de Sim, centro, acima de tudo, diante do que está colocado. Porque a gente vai ter, muito provavelmente, uma figura representando essa direita mais radical, talvez um pouco mais moderada, com o nome Tarcísio de Freitas, ou seja lá quem foi indicado pelo bolsonarismo, e o Lula que vai representar essa democracia burguesa que está colocada com pequenas concessões à esquerda, né, Eli? então, a situação, isso, assim, o fato de que o candidato apoiado pela esquerda, né, majoritariamente, vá tanto para a direita, proponha reformas tão modestas, é um sintoma da fragilidade na qual a gente se localiza. E é importante ter consciência dessa fragilidade, é importante não subestimar o bolsonarismo e a extrema-direita, e, ao mesmo tempo, é importante pensar que tentar deter com as mãos, né, a ventania da ascensão da extrema-direita não tem funcionado. Quer dizer, a gente também precisa, combinado com responsabilidade, com não subestimar, com as alianças que se considerarem necessárias, com as adequações de discurso que se considerarem necessárias, mas é preciso também dizer que o povo de esquerda, né, que o povo que apoia a democracia, que apoia as mudanças sociais progressivas, precisa ter motivos, né? Se ele não tiver motivos, ele não vai dar tanta importância para uma derrota, né? Então, Uhum. acontece na Bolívia muita coisa, acontece divisão, mas acontece também que aquele povo, aquela massa, né, que colocou o MAS no poder, que devolveu o MAS ao poder depois do golpe, dessa vez não viu motivos, né? E isso é importante, a decepção do povo que espera melhoria na vida, ela pode ser uma coisa muito séria, e é importante que a gente leve isso também bastante em consideração junto com os outros elementos de responsabilidade que a gente tem, né? Certo. Professor Elígio Marques, quero agradecer aqui essa importante entrevista que o senhor nos concedeu, passando por uma série de temas importantes do cenário Eu que nacional e agradeço. internacional. Muito obrigado pela sua participação, desejando uma boa semana de trabalho e deixando um abraço forte. Obrigado. Abraço forte para você. Muito obrigado mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigado, Elídio. Até a próxima. Conversamos aqui com Elídio Marques. Elídio Marques, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ,